quinta-feira. Agora vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar, em nome de Viver Clínica de Oncologia, Personare Beleza e Longevidade, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Maria Angular, Dauas Médica Oftalmologista e Ateliê Anitta Letícia. Essa é uma pauta que, na verdade, estava marcada para acontecer na outra, ainda há 2 semanas, eu acredito, até que fazendo a conta, que nós já tínhamos até agendado com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica Andiara Luvison e com a pediatra Melanie Massarolo Rigo, para falarmos sobre a vacina da gripe, uma campanha que tinha, ou pelo menos tem, a sua finalização prevista para 31 de maio, e a gente foi acompanhando as metas de vacinação, os grupos prioritários, e como se percebeu aí um número, dentre os números baixos da vacinação dos grupos, a questão das crianças de 6 meses a 6 anos de idade, a gente traz aqui a Andiara e a Melanie para falarmos um pouquinho sobre isso, sobre a importância da vacina da gripe. Bom dia, Andiara. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos ouvem, então, nesse momento. Realmente, diante de tudo que aconteceu, né, a pauta da vacinação ficou estagnada, né, por algumas semanas, e nós entendemos e compreendemos, devido às outras prioridades que as cidades, né, e o Estado, de uma forma geral, têm ainda, né. Porém, é importante retomar algumas questões importantes, dentre elas a vacinação, né, Dani, porque a gente sabe que é uma das estratégias de prevenção de doenças mais importantes que nós temos hoje, a nível mundial, talvez possamos dizer, né, Meli? Com certeza. E isso reduz internação, reduz procura por atendimento médico, procura por vagas, né, nas próprias unidades básicas de saúde. Então, nós não podemos deixar de falar nisto. A campanha da influenza está vigente, né? Então, nesses dias de enchentes e de chuvas, inclusive, houve a ampliação para o público em geral, a partir dos 6 meses de idade. Então, todas as pessoas, a partir dos 6 meses de idade, podem procurar os postos de saúde do município. Todas as salas de vacina oferecem a vacina da gripe. Então, a partir ainda de 6 de maio, né, todas as pessoas podem fazer a vacina, não somente os grupos prioritários, porém, os grupos prioritários ainda são o público que nós estamos buscando. Isso não é em vão, né, é devido ao risco de gravidade, né, de agravar a doença e de hospitalização. Então, por isso que eles são os grupos prioritários e os grupos elegíveis, né? Então, só para a gente né, entender como estamos hoje em Veranópolis em relação, então, à vacina da gripe. Nós aplicamos 5.100 doses, tá? O que representa, então, 50,36% dos idosos. Então, nós temos um público-alvo a ser atingido, baseado nos dados do nosso censo, né? Então, nós atingimos somente 50,36% dos idosos, sendo que a nossa meta é 90%. Nós atingimos somente 43,13% das crianças, né? Então, as crianças elegíveis, né, como consideradas grupo prioritário, são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, por serem as crianças, depois, né, a Meli vai explicar melhor, então, da importância da vacinação para este grupo. Das gestantes, nós atingimos somente 40,27%. Lembrando que a gestante, pelo estado de gestar, ela está mais suscetível a agravar. Contudo, a vacina, ela também é importante para o bebê, para o feto, né? Para o bebê que está na barriga dessa mamãe, que ele acaba recebendo uma proteção tão importante após o nascimento, até o 6º mês de vida, que é a partir da idade que o bebê pode receber ele mesmo a vacina. Então, essa proteção transmitida pela mãe, ela é super importante. A gente tem também, né,
significativo aumento de crianças, bebês recém-nascidos agravando, né, Meli, por infecções respiratórias. E as puérperas também, que são aquelas mulheres que até 45 dias após o parto, né? Então, nós temos somente 33,11%. Também é um grupo prioritário. A gente tem tido, infelizmente, uma resistência por esse grupo em vacinar. Por mais que nós estejamos ofertando para a mãe, no momento que ela procura a sala de vacinação para fazer a vacina da BCG no seu bebê, a gente tem visto que existe uma resistência, né? Então, nós estamos aqui para dizer que a vacina da gripe é uma vacina segura. É o 26º ano que nós estamos fazendo essa vacina aqui no Brasil. Então, não é nada novo, né? E esse ano em especial, a vacina traz 2 cepas novas, né? Que não tinha na vacina do ano passado. Então, de forma especial, a gente faz um pedido e está aqui tentando, então, conscientizar da importância da vacina. Nós não iniciamos ainda o período de frio, né? Nós temos ainda muitos meses pela frente de frio, de umidade, não sabemos ao certo como será o nosso inverno, mas é a sazonalidade da gripe, da influenza. Nós temos uma previsão de uma epidemia de influenza, isso já está descrito nos boletins que estão sendo publicados pelo Ministério da Saúde. E a vacina, Dani, ela traz uma proteção individual, mas ela traz principalmente uma proteção coletiva. Quanto mais pessoas tivermos vacinadas, menos esse vírus vai circular no nosso meio e vai, então, ter um potencial de contaminação, né? Então, ela é duplamente importante. A gente está cansado de falar já desse assunto, né? A gente eu venho, falo, já vim aqui na rádio falar sobre isso, mas hoje com a doutora Melanie, né, para reforçar, então, ouvir da médica, né, pneumo, pediatra, que tem, assim, né, quem sabe esse know-how e que pode dar passar talvez essa confiança maior, então, para as pessoas. Exato, por isso também damos um bom dia. Agora a Andiara, ela pode nos trazer essa contextualização do cenário, como estamos hoje em Veranópolis, né? Como está sendo essa questão da vacina, da procura pela vacina da gripe. E agora a pediatra Melanie, que atende também aqui no posto central da cidade, né, Melanie? Nos conta um pouquinho de como está esse ano, quais as principais dúvidas dos pais, a importância dessa vacina. Acho muito... A gente fica muito feliz de receber aqui no estúdio da tua Rádio Veranense para colocar, né, essas questões para todos que estão nos ouvindo. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos, então, que estão nos ouvindo. É importantíssima essa nossa fala aqui hoje, né? A gente está vendo, especialmente nos postos de saúde, no consultório, no hospital, inclusive, né? Com internações importantes, né? O nosso hospital tá cheio, tá lotado. Então, é importantíssimo que a gente aproveite essa oportunidade, né? Para uma doença que já é tão conhecida e para uma vacina também que há tanto tempo já vem sendo aplicada e que a gente sabe dos benefícios dela, né? Para prevenção e, né, redução também da transmissão desse vírus, o influenza, que a gente sabe que não é um resfriado comum, que ele pode causar, né, uma doença importante. Então, com febre, tosse, os sintomas, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, e que tem potencial complicação, especialmente nos grupos de risco. Então, nas crianças, especialmente as crianças abaixo de 2 anos, podendo causar bronquiolite, pneumonia, otite, e nas crianças maiores também. Então, aquelas com asma, diabetes e outras comorbidades, elas precisam estar vacinadas para que estejam protegidas e não acabem incorrendo, né, numa doença mais importante e até complicando. Então, a vacina, como a Andiara falou, é uma vacina segura, há muito tempo já vem sendo feita, né, aplicada, e a gente sabe dos benefícios dessa vacina, então, para as crianças e para todos os grupos de risco. A gente vê hoje um número aqui de 43% das crianças pertencentes a esse público-alvo, que são de 6 meses a menores de 6 anos, que estão vacinadas. A meta é 90%, Melanie. Quais que são as principais dúvidas desses pais, ou talvez
que vocês, como pessoas que estão trabalhando no meio, profissionais que trabalham nesse meio, percebem que levam os pais a, de repente, não darem a devida importância, não buscarem os postos de saúde, porque a vacina está disponível em todos os postos de saúde, todos os dias, né? Exatamente. Então, eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo bastante é que as crianças, claro, pegam viroses e acabam ficando doentes e aí os pais acabam atrasando a vacina, né? Então, o que a gente orienta? Claro, no momento, não existe contraindicação de fazer a vacina doente. Porém, a gente sabe que quando a criança está doente por algum outro motivo, seja um resfriado ou uma gastroenterite, qualquer coisa, que ela está com febre, está com mal-estar e tal, talvez não seja o melhor dia para fazer a vacina. Mas assim que já passou aquele quadro mais agudo, né? Aqueles 2, 3, 4 primeiros dias ali, e a criança tem uma tossezinha residual, ela tá já melhor, mais bem disposta, imediatamente os pais podem levar as crianças para fazer a vacina, tá? Então não precisa ficar esperando a criança ficar, digamos, 100% daquele quadro. Elas podem procurar o posto para fazer a vacina. Né? Todos os postos estão abertos com horários, aí teve oportunidades também, né, com horários alternativos, né, onde tu pode falar até melhor sobre essa parte, para que os pais, né, às vezes consigam sair do trabalho, levar as crianças, etc. Não sei onde tu tem algo para nesse sentido. Nós temos agora, então, Dani, a próxima ação será sábado, dia 18, somente no posto central, então, das 8 da manhã ao meio-dia, nós estaremos promovendo um mutirão de vacinação pós-enchente, né? Porque a gente sabe que nesses dias de chuva, de tempo ruim, realmente dificultou a ida das pessoas aos postos, principalmente crianças pequenas. Os pais evitam, sim, sair de casa nesses dias, né? Então, nós estaremos ofertando esse momento, esse dia num sábado, né? Pensando que isso facilita o acesso, principalmente para as pessoas que trabalham. Então, estamos ofertando a vacina da gripe, mas não só. Todas as vacinas do calendário vacinal, né? Tanto da criança, do adolescente e do adulto. Então, nós estaremos oferecendo nesse sábado de manhã, dia 18. Até nós divulgamos nas mídias, né, da prefeitura 3 vacinas que são importantes nesse momento pós-enchente, para que as pessoas possam olhar a sua caderneta e, se não interpretarem, não entenderem as anotações, que procurem, que levem a caderneta para que a gente possa avaliar que é a vacina do tétano, da hepatite B e da febre amarela. Eu quero complementar, Dani, a tua pergunta sobre o que talvez impede ou qual é a resistência das pessoas por procurar a vacina da gripe. Cito 3, talvez, né? Uma delas que circulou muito no ano passado, mas que ainda a gente ouve algum ruído, é da questão da associação da vacina da gripe com a vacina do Covid, né? Então, isso não existe, não é uma vacina combinada. Nós não faremos vacina nas crianças sem os pais saberem qual vacina estão recebendo. Então, isso é importante deixar claro, né? Então, a vacina da gripe é a vacina da gripe, a vacina do Covid é a vacina do Covid, são coisas diferentes, tá? Uma outra questão que a gente ouve muito é: eu fiz a vacina e peguei gripe, né? Nunca ficava doente e agora esse ano eu fiz a vacina e fiquei gripado. Gente, nós temos o vírus da influenza, né? Os vírus, eles são um grupo, né, de vírus circulante que causam gripes e resfriados, enfim, sintomas respiratórios. Nós temos N outros, né? O próprio Covid, o vírus sincicial respiratório, os rinovírus, os adenovírus, enfim, né? Um grupo grande de vírus que também provocam quadros semelhantes ao da gripe. Então, talvez a pessoa tenha feito a vacina da gripe, já estava incubando alguma outra coisa nesses dias e, coincidentemente, acabou manifestando sintomas após a vacina. Porque a vacina da gripe, o vírus que está ali dentro, né? É um vírus morto, fragmentado, né? Então, ele não tem um potencial de causar doença.
né? Isso, Andy, complementando, eu brinco que a gente pode pegar até o vírus da influenza na fila da vacina, mas não pela vacina. Então, isso que acontece, né, de dizer que ficou doente depois de fazer a vacina, provavelmente já estava incubando alguma outra coisa. Poderia até ser um vírus da influenza, mas não é causado pela vacina, porque a vacina não tem esse potencial de causar doença. É impossível, tá? A não ser que fosse uma pessoa imunocomprometida, alguma doença muito grave, mas o que é assim, ó, raríssimo. Então, assim, ó, no geral, a população em geral não tem esse risco, as pessoas podem fazer a vacina e ela não baixa imunidade, ela não causa, né, nenhum tipo de doença por si só. Ao contrário, ela protege, né, da doença dessa específica, contra o influenza. Os outros vírus, infelizmente, nós não temos vacina, né? Então, o vírus sincicial respiratório, que é responsável por casos importantes de bronquiolite nos bebês também, adenovírus, parainfluenza e etc., como a Andy falou, infelizmente a gente não tem vacina ainda. Então, outros quadros virais, é óbvio que as crianças e as pessoas vão ter. A gente ouve também isso, no ano que eu fiz a vacina foi o ano que eu mais me gripei, né? Então, assim, a gente não pode vincular essas informações à vacina, porque elas não são verdadeiras. A gente pode estar num momento, num ano, né, com uma imunidade mais comprometida, ou realmente o clima favorece, talvez, né, a quadros infecciosos. Bom, eu convivo em locais fechados com muitas pessoas, isso facilita a contaminação, né? Então, tem vários fatores que podem favorecer, né, a contaminação dos adultos, das crianças, dos idosos, enfim, que não há vacina. Então, essas informações, elas precisam ficar claras. Uma outra coisa, a contraindicação da vacina da gripe não é, eu estou com coriza, um narizinho escorrendo não contraindica. O que nós evitamos fazer vacina hoje é, se a criança, né, ou o adulto, enfim, qualquer pessoa esteja com febre alta, né, febre alta no dia, ou que tenha tido um diagnóstico no momento de Covid, ou da própria influenza ativa. Eu fiz o teste ontem, eu positivei, então a gente aguarda alguns dias para fazer, mas são pouquíssimas, né, os motivos que a gente não faz a vacina, né? As contraindicações para esta vacina são mínimas, são muito pequenas. E são algumas, todas essas questões que a gente falou, são algumas questões que, olha, são já mais de 25 anos que tem essa campanha e sempre tem essas mesmas dúvidas. Todo ano é a mesma coisa. E a gente tá aqui para reforçar, então, né? Que isso não existe, né? Tem muitas informações inverídicas também circulando, né? As famosas fake news aí, né? Que acabam atrapalhando tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que se atentar para as informações verdadeiras, para seguir, né? As questões de saúde e as recomendações dos órgãos de saúde que são confiáveis. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Eu queria reforçar uma coisa importante, então, né, que a gente estava falando aqui sobre a questão da transmissão, né? Então, a transmissão do vírus influenza, ela se dá mais por gotículas. Então, se eu tenho uma pessoa que está espirrando, tossindo naquele ambiente, ou então por superfícies contaminadas, né? Madeira, metal e etc. Então, especialmente no caso das crianças, a gente tem as escolas e as creches que são locais de alta disseminação, porque especialmente no inverno, a gente é obrigado por causa do frio, né? As janelas ficam mais fechadas, se usa ar-condicionado e etc. Então, esses vírus, eles acabam se propagando muito mais. Tendo a vacina, essa disseminação, ela diminui muito. O que a gente sabe é que uma pessoa doente, ela tem um potencial para influenza, dependendo daquela cepa circulante, de contaminar até 2 pessoas. Então, você imagina numa salinha, né, sei lá, de 15, 20 crianças, em que uma está doente e contamina 2, depois de 2, 3 dias, aquelas 2 já são 4, dos 4 já são 8. Então, em questão de uma semana, às vezes é uma turma inteira que pode estar ali com influenza. Se eu tenho a vacina, eu barro essa transmissão. Então, não é só o meu filho que eu estou protegendo, eu estou protegendo o outro. E quando eu vacino o meu, eu protejo todos os outros. E é isso que os pais também têm que se dar conta, de que se o teu filho está vacinado, mas o do outro não está, eu tenho que cobrar do outro, eu tenho que cobrar dos colegas e das famílias que todos estejam vacinados. E isso vale também para os grupos de risco, né? Então, para
Agora, as crianças maiores, por exemplo, a gente tem o foco nessas crianças, então me preocupo então com as crianças com asma, né, que é muito comum, ou diabetes, enfim, que também estejam protegidas, mas quem tiver a oportunidade de fazer a vacina, que faça, e as famílias também. Então, aqueles bebês que a Andy já falou ali, que podem fazer a vacina só a partir dos 6 meses, né? As mães têm que estar vacinadas. Se os pais tiverem a possibilidade de vacinar, os avós estarem vacinados, eu tenho uma rede de proteção. Então, eu sei que o meu filho vai estar protegido. Então, é muito importante que toda a rede esteja protegida. E, especialmente nesse momento de inverno, a gente tem que estar com a vacina em dia, tá? Exato, e há uma vacina, até ouvintes aqui nos mandam, né, como pode, né, questionamentos até da vacina estar disponível no setor público e as pessoas ainda terem essa dificuldade, essa barreira que leva até buscar fazer essa vacina, algo que está disponível de forma gratuita e que tem todo esse cuidado das equipes de saúde, né? E uma questão importante, Dani, também é que quanto antes nós fizermos a vacina, antes nós estaremos protegidos. Existe um período, né, alguns dias, 15 dias, de que o nosso organismo demora para criar anticorpos, para criar essa proteção, né? Então, se não adianta a gente aguardar para fazer essa vacina lá em agosto, setembro, porque daí já vai, né, fugir do período de maior incidência da doença. Então, por isso que esse ano o Ministério da Saúde, inclusive, antecipou a campanha justamente para que a gente possa, né, fazer a vacina com antecedência e ter esse pico de anticorpos no momento mais crítico do inverno, né, no momento onde nós temos um aumento significativo de casos de influenza. Então, quanto antes nós fizermos, antes nós teremos, então, essa proteção, né? E lembrando que os bebês, né, de 6 meses até 1 ano, na primeira vez que vão fazer essa vacina, né, ela é dividida em 2 doses, com um intervalo de 30 dias. Então, para ela estar com uma imunidade completa, ela vai precisar ali pelo menos de uns 45 dias, digamos, né? Então, a gente precisa ser ágil nessa vacina. A gente não pode ficar esperando, porque eu vou ter que fazer ela em 2 doses. Então, é muito importante que o quanto antes as pessoas estejam levando os seus filhos, né? Os cuidadores levem as crianças para vacinar. Então, são em todos os postos de saúde dos bairros, no posto de saúde central. Precisa chegar com CPF, caderneta de vacinação, para receber a imunização. Tem essa indicação agora, tem a indicação dos grupos prioritários, mas os demais públicos também podem buscar os postos de saúde. Sim, agora nós estamos, então, vacinando toda a população interessada a partir dos 6 meses de idade, bastando, então, apresentar a carteira de vacina, né? É claro que a gente sempre pede, porque é importante nós revisarmos todas as vacinas e é importante nós registrarmos essa dose também na caderneta física, né? E um documento, se possível, CPF, que é a forma de registro que nós temos hoje. Então, e tem uma data diária, porque era para ser 31 de maio. Já se tem uma previsão se vai prorrogar, se vai seguir? Não, Dani, nós não tivemos ainda a informação de ampliação, tá, do período. Por hora, seguimos até 31 de maio, até porque nós já temos uma outra campanha nacional de vacinação contra pólio, que deverá iniciar agora, final de maio, e que não há notícias de que vai ser prorrogada devido às enchentes aqui no estado. Então, nós teremos uma outra campanha que deverá iniciar no final desse mês, portanto, não sabemos se haverá prorrogação da campanha da influenza. Então, é por isso que, nesse momento, é importante nós fazermos esse chamado. E esse sábado, né, esse dia, então, é mais uma oportunidade para as pessoas, então, procurarem o posto central, em especial, e fazer a sua vacina. E durante a semana, o posto central também abre às 7h30 da manhã, não fecha ao meio-dia, vai até 5h30 da tarde. Os ESFs abrem também 7h30 até às 11h30 e da 1 às 4h30 da tarde. Então, se alguém que mora num bairro não consegue chegar até o horário que fecha a ESF do bairro, pode buscar o posto central, que abre num período um pouco maior e que, inclusive, nesse sábado
estará aberto pela manhã. Possibilidades são muitas, a gente agradece a presença, agradece a pediatra Melanie, que pôde nos explicar de uma forma muito clara por que é importante as famílias estarem protegidas, as crianças, as turminhas na escola. Então, a gente agradece muito, Melanie, e deseja um excelente trabalho para ti. Obrigada, Dani, pela oportunidade. E queria deixar um último recado, então. Aproveitem, né? Que as famílias aproveitem agora esse sábado, então, que foi aberta mais essa oportunidade para se fazer a vacina, porque a gente tem aí, então, 15 dias a princípio, antes de finalizar a campanha, para que se faça essa vacina e que a gente tenha um inverno um pouquinho mais tranquilo, porque nós estamos bastante preocupados, o hospital está lotado, então reforçando, né? E essa é uma vacina que previne contra doença grave, né? Não, influenza e suas complicações, pneumonias, que eu vou reforçar, otite, bronquiolite. Então, pessoal, por favor, né? Entendendo toda essa nossa situação, ainda mais com as enchentes, né? A gente fica em locais, e agora o frio, locais mais fechados, etc., de alta transmissão. Então, procurem os postos e façam a sua vacina nas crianças. Agradecemos também a coordenadora Andiara. Obrigada, Dani, e a todos que nos ouvem nesse momento. Esse foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, aqui na tua Rádio Veranense, um importante assunto, vacina contra a gripe, disponível aqui em Veranópolis para o público maior de 6 meses de idade, em todos os postos, seja nos bairros, também no posto de saúde central. Agora vamos para o intervalo e, na sequência, teremos mais informações aqui no Temática.